Boa noite, estamos online. O Quarentena Live tem por objetivo utilizar o espaço virtual para tratarmos de temas do mundo real, neste período de isolamento social. O programa dessa noite, eu vou estar abordando a questão da manipulação das massas. A manipulação em massa é pensada e estrategiada por pequenos grupos da elite mundial. Noam Chomsky, ele é um linguista, filósofo e cientista cognitivo, comentarista e ativista político norte-americano. Ele é reverenciado em âmbito acadêmico como o pai da linguística moderna. Também é uma das maiores renomadas figuras no campo da filosofia analítica. Essa frase é dele. Em um estado totalitário, não se importa com o que as pessoas pensam. Desde que o governo possa controlá-la pelas forças dos cacetetes. Exemplo foram as ditaduras militares na América do Sul, né? Tanto aqui no Brasil, quanto na Argentina, quanto no Chile, com o Pinochet. O povo era silenciado, a força bruta, né? A força dos cacetetes. O povo tinha que fazer a vontade do autoritarismo. Mas quando você não pode controlar as pessoas pela força física, você tem que controlar o que as pessoas pensam. E a maneira típica de fazer isso é através da propaganda, que é uma fabricação de consentimento, criação de ilusões necessárias, marginalizando o público em geral, ou reduzindo-o a alguma forma de apatia. Exemplo é a manipulação nas redes sociais. Hoje em dia, as ditaduras não usam mais cacetetes. Hoje em dia, elas entram na sua casa através do seu celular, do seu computador, da sua televisão, do seu iPad, notebook. É uma ditadura silenciosa. Ela faz você pensar naquilo que ela quer. Ela vai soltando pequenas pérolas aqui e ali, e você nem percebe que está sendo manipulado. Gostaria de mandar um abraço aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente. Aguinaldo Samarino, me dá até uma boa noite. A Guilhermina, o Cleison Oliver, né? Ronilton Venade está acompanhando a gente, e o José Venade. O José Venade acompanha a gente lá de Portugal, inclusive hoje é aniversário dele. Parabéns, primo. Parabéns para você aí, para toda a sua família aí. Dando seguimento, só colocar na tela aqui o que as pessoas estão colocando. Se você quiser mandar alguma coisa aí, fiquem à vontade, podem escrever aí que eu vou colocando na tela aqui. Inspirado nas ideias de Noam Chomsky, um francês, Sylvain Timsit, ele elaborou a lista com 10 estratégias mais comuns de manipulação em massa, através dos meios de comunicação de massa. Esse francês, o Sylvain, ele elenca estratégias utilizadas diariamente há dezenas de anos por manobras de massa. Criar um senso comum e conseguir fazer a população agir conforme interesses de uma pequena elite mundial. Pessoal, qualquer semelhança com a situação atual do Brasil não é mera coincidência.
Os grandes meios de comunicação sempre estiveram alinhados com essas elites. Esses grupos praticam incansavelmente várias dessas estratégias para manipular diariamente as massas, até chegar o momento que você realmente crê que o pensamento é seu. Eles querem fazer você pensar que é você que é o senhor da razão, mas não é. São coisas que estão sendo colocadas na sua mente. E você, sem perceber, vai aderindo a isso. Aí você vai falar, mas a manipulação de massa, ela está onde? Ela está em tudo, tudo, tudo. Todo sistema, ele pode ter manipulação de massa. Você está sendo manipulado. Várias consequências da vida, em vários lugares, em vários estágios. A manipulação, ela não escolhe um público. A manipulação vem para todos, em tudo. Tudo que reúne um grande número de pessoas, pode ter certeza que tem mentes manipuladoras ali. A primeira estratégia de manipulação é a estratégia da distração. O que seria isso? O elemento primordial do controle social é a estratégia da distração, que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas, mediante a técnica do dilúvio ou da inundação de contínuas distrações e de informações insignificantes. A estratégia da distração ela é igualmente indispensável para impedir o público de interessar-se por conhecimento essencial nas áreas da ciência, da economia, da psicologia, da neurobiologia e da cibernética. Manter a atenção do público distraída, longe dos verdadeiros problemas sociais, cativada por temas sem importância real. Manter o público ocupado, sem nenhum tempo para pensar. Para distrair as pessoas, as deixam cheias de informações. Dá-se uma importância excessiva, por exemplo, a eventos esportivos, também aos shows, aos programas de TV, aos Big Brothers, programas de esportes infinitos. E tem gente que paga o pay-per-view para acompanhar o Big Brother. As pessoas não bastam só aquilo que passa na Globo, depois das novelas. Elas pagam. É uma verdadeira fascinação. Elas querem ver, elas querem ligar, elas querem votar no paredão, elas querem decidir a vida daquelas pessoas, daqueles artistas que estão ali, fazendo aquela grande peça teatral, e as pessoas se envolvem com aquilo. Se envolvem e começam a pensar que aquilo dali, não, mas é a vida real, é a vida real, é a vida real. Aí quando você tem coisas que realmente precisa que a população participe, a população não participa. A população não se mobiliza para participar. Por quê? Porque a população não é atraída. Às vezes eventos, às vezes reuniões, não digo agora em tempo de pandemia, mas antes da pandemia, às vezes alguma reunião para uma melhoria no bairro, uma melhoria na região, pedido de uma linha de ônibus, de um posto de saúde, de um centro cultural, que seja, um orçamento participativo, assim como tinha em Belo Horizonte, você tinha que ficar implorando as pessoas para irem. O orçamento participativo, mesmo quando passou para digital, caiu muito. As pessoas não tinham esse engajamento. Agora, para o Big Brother, para o BBB, para os programas de esporte, o futebol passa no domingo, fica a semana toda discutindo aquela partida. As pessoas brigam, as pessoas ficam nervosas por isso. Ah, meu time perdeu, e fica nervoso, e dando, sabe, uma coisa que era para ser uma coisa corriqueira,
acaba virando uma coisa excessiva, né? Aí entra a estratégia da distração. O povo tem que ficar antenado nisso, o povo não vai pensar nos problemas do bairro, né, na falta de estrutura, na falta de saneamento básico. Não, as pessoas se preocupam com o time de futebol, com o jogador, com a saúde do jogador, com a luxação na perna do jogador. E esquecem que às vezes um familiar está doente, algum parente precisa de uma assistência melhor no posto, às vezes o posto está faltando algum insumo, mas não, eu vou ficar ligado no futebol, eu vou ficar ligado na fazenda. Estratégia da distração. Isso faz com que as pessoas percam de vistas quais seus reais problemas. Segundo ponto, a estratégia criar problemas e depois oferecer as soluções. Antes disso, eu gostaria de falar que o Hernandes Queiroz está acompanhando a gente. Hernandes, muito obrigado. Hernandes é lá de Pernambuco, um grande professor, né? Acompanhei a live dele semana passada e tal. A gente ficou até de marcar um bate-papo aí. Obrigado, professor, está acompanhando a gente aqui. O Aguinaldo coloca até uma frase aqui bem interessante, vou até colocar aqui em evidência. Ele fala o seguinte: criei um adesivo quando tinha 18 anos, ou seja, há 33 anos, na época que se usava ainda a serigrafia, e até hoje ele faz sucesso. Existe esse tipo de manipulação em massa, amigo? Pois é. Vamos lá, criar problemas e depois oferecer a solucionática. Este método também é chamado problema, reação, solução. Se cria um problema, uma situação prevista para causar certa reação ao público, a fim de que este seja o mandante das medidas que se deseja aceitar. Confuso, não? Por exemplo, deixar que se desenvolva ou que se intensifique a violência urbana, ou organizar atentados sangrentos, a fim de que o público seja o mandante de leis de segurança e políticas desfavoráveis à liberdade. A população pedindo armas. Tá ok? Ou também criar uma crise econômica para fazer aceitar como um mal necessário o retrocesso dos direitos sociais e o desmantelamento dos serviços públicos. Pessoal, qualquer semelhante com a atual situação do Brasil não é mera coincidência. Por exemplo, quando querem privatizar uma empresa pública e intencionalmente pioram seu nível de serviço. No final, isso justifica a venda. Uma cena só para vocês deixarem bem claro. Aquele filme Tropa de Elite, o 2, que tem aquele apresentador lá, polêmico, que pega um spray e suja lá o cartão postal do Rio de Janeiro, aquele ator muito bom, um ator fantástico, eu esqueci o nome dele. E depois ele vira deputado, e depois ele vira vereador, né? O pessoal induz a votar nele e tal, e depois vai descobrir quem que ele era, né? É isso daí. É criar um problema, às vezes o problema é real, mas é aumentar a intensidade desse problema para que o povo tenha uma reação e você vai e oferece a solução. Papo de vendedor. E a pessoa vai e cai naquela. E mais uma vez ela acha, nossa, nós fizemos isso, né? O golpe foi assim, o golpe de 2016 foi assim, né? O povo do nada despertou, vamos para a rua. A população aí, ó, todo mundo foi para a rua, automaticamente, vamos tomar as ruas, vamos tirar a presidenta. A presidenta cai e o povo pensa, nossa, ela caiu porque a gente foi para a rua. Mais uma vez, manipulação, estratégia, criar problema
e depois oferecer a solução. O sistema é fantástico, gente. Mais uma. A estratégia da gradualidade. Para fazer que se aceite uma medida inaceitável, basta aplicá-la gradualmente, a conta-gotas, por anos consecutivos. Foi dessa maneira que condições socioeconômicas radicalmente novas, neoliberalismo, né, foram impostas durante as décadas de 80 e de 90, né? Aquela coisa que foi de pouquinho em pouquinho, de pedrinha em pedrinha, acabou que a fortaleza foi construída, não é? Estratégia da gradualidade. Estratégia também, essa estratégia, inclusive, ela foi utilizada por Adolf Hitler e por muitos ditadores comunistas, e comumente utilizada pelos grandes meios de comunicação. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a redução dos direitos trabalhistas. Em diferentes sociedades têm sido implementadas medidas ou formas de trabalho que acabam fazendo com que o trabalhador não tenha nenhuma garantia de seguridade social. Cito aqui aquela PEC do congelamento, lá da época do vampirão, do Temer, né? A PEC do congelamento dos gastos públicos por 20 anos. Né? Por 20 anos nós vamos aí colher aquilo que aquele Congresso plantou. Mais uma interação aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. O João Cesário Netinho está acompanhando a gente, está dando aqui um boa noite aqui, só um momento, o João Cesário está aqui dando um boa noite, João. O China de Freitas está falando que está na área também. E o Sognaldo coloca assim, em Ibirité, destruição da nossa lagoa da Petrobras, já com a intenção de limpar, uma forma covarde de manipulação em massa. Será, senhor Aguinaldo, que foi nesse sentido? Será? Não acredito que seja, não, viu? Lorival Perádeles está acompanhando a gente aqui, a Margarete Honorato está acompanhando a gente aqui, Anderson Mourão, Rodrigo, educação libertadora, arma poderosa contra manipulação individual e coletiva. João Cesário está aqui, é a mesma narrativa com Getúlio Vargas, com João Goulart, JK, Lula, Dilma, agora na própria democracia, a manipulação será pelo 5G. Cuidado com a tela LED, cuidado para não fritar os neurônios. Realmente, João, sempre tem essa galera, né? Essa galera aí que adora uma teoria da conspiração, né? Quarta, a estratégia de diferir. Outra maneira de se fazer aceitar uma decisão impopular é apresentá-la como a dolorosa e necessária, obtendo a aceitação pública, no momento, para uma aplicação futura. É mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. Primeiro, porque o esforço não é empregado imediatamente. Depois, porque o público, né, a massa, tem sempre a tendência a esperar ingenuamente que amanhã tudo vai melhorar. A gente é assim, né? Amanhã tudo vai melhorar, outro dia, né? Tem várias frases aí, né? Amanhã outro dia, amanhã vai tudo melhorar, se só as coisas se resolvem, né? E que o sacrifício exigido poderá ser evitado. Isso dá mais tempo ao público para acostumar-se à ideia da mudança e aceitá-la com resignação quando chegue o momento. O objetivo é que as pessoas se acostumem com a medida e não a rejeitem, pensando no suposto bem que ela trará amanhã. Chegado o momento, o efeito da normalização já funcionou e as pessoas não protestam, porque os benefícios prometidos, eles não chegam. Exemplo, a uberização do trabalho e esse ideal aí, né, de mais empregos e menos direitos. Um absurdo. Isso é rasgar a CLT,
que foi construída com tanto sacrifício, com tanta luta, com tantas vidas. Tantas pessoas foram perdendo a vida, seja por repressão, seja por doenças adquiridas no trabalho. E agora vem com esse papo. Mais empregos e menos direitos. Será que isso é a solução? Essa ideia que inculca a cabeça das pessoas que elas não são mais funcionárias, elas são microempreendedores, elas são donos do próprio negócio, os Ubers. Mas essa galera dos apps, os donos, eu falo os donos, o dono, né, não sei, a pirâmide, vamos lembrar aí a pirâmide, né? Estamos na base, sustentando o pico da pirâmide. Eles nem sonham em comunicar com a base, né, já que a base do processo de Ubers são empreendedores, né? Então, tem que dividir os lucros, né? Mais-valia, segundo Marx, né? Então, será que essa galera está pegando, está recebendo? A gente vê relatos aí do pessoal carregar a comida o dia inteiro nas costas, sentir o cheiro da comida e não poder comer. Trabalhador, de entregar, que trabalha numa moto. O cara sentir o cheiro da comida e não poder comer. O cara entregar prato de R$ 100, quando ele vai abrir a marmita dele, tá lá arroz, salsicha e um macarrão frio. E ele tem que comer ali na moto mesmo, ali, para em qualquer lugar e come ali, se arriscando agora em tempo de pandemia, em contrair aí uma Covid. E isso é imposto. E nós aceitamos pacificamente. As coisas vão se normalizando. A tragédia vai se normalizando, vai se tornando normal. É tudo normal. Ah, é normal. Ah, é normal. Isso faz parte da manipulação. O sistema não para. Professor Andréia coloca aqui, ufa, cheguei, boa noite. Boa noite, professora. O tema de hoje é manipulação das massas. O quinto, esse é fantástico. Esse é fantástico. Dirigir-se ao público como crianças. Ei! A maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza esse discurso, argumentos, personagens e entonação particularmente infantil, muitas vezes próximos à debilidade, como se o espectador fosse uma criança de pouca idade ou um deficiente mental. Quanto mais se tenta enganar o espectador, mais se tende a adotar um tom infantilizante. Aí vem a pergunta, mas por quê? Se alguém se dirige a uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos, então, em razão da sugestionabilidade, ela tenderá, com certa probabilidade, a uma resposta ou uma reação também desprovida de um sentido crítico, como as de uma pessoa de 12 anos ou menos de idade. Muitas das mensagens na televisão, especialmente na publicidade, tendem a falar ao público como se fossem crianças. Usam gestos, palavras, atitudes, que são conciliadas e impregnadas com uma certa áurea de ingenuidade. O objetivo é vencer a resistência das pessoas. É uma das estratégias de manipulação em massa que busca neutralizar o senso crítico das pessoas. Quem vai discutir com a criança? Ah, coitado, ele é muito simples.
Ele fala assim porque ele é muito simples. Coitado, ele não tem malícia. Aí eu vou comprar esse produto, porque olha pra você ver. O ator, o apresentador foi tão legal no jeito de falar. Uma coisa também que pode entrar aqui são as propagandas que passa aquele conteúdo como se todo mundo já tivesse bêbado. Propaganda de bebida, propaganda de cerveja, sempre pessoas bonitas, né? Pessoas super legais, despojadas, homens saradões, mulheres corpo torneado, passando-se a imagem que aquilo dali é a realidade, induzindo a você a comprar aquele produto. Pode se encaixar nisso daí. As empresas, elas encaixam nisso daí. Elas dirigem ao público como criança, né? É até bíblico. Deixai vir a mim nas crianças. As pessoas utilizam até disso. Todo o contexto. Ah, cara, muita gente boa, rodeado de criança. E aquela cena que ficou impregnada na imagem das pessoas que tentam um cargo público, ficou isso, né? A gente, infelizmente, chamam de políticos, mas não são políticos. O político é aquele ligado à coisa pública. A gente acabou manchando o nome de político. E automaticamente manchamos política. Não é política. Politicagem. Não são políticos. São pessoas que utilizam das campanhas políticas para ascender a um cargo, visando, em primeiro lugar, o que vão receber. E o povo fica em segundo plano. A gente vê eles abraçados com criança, criança no colo. Isso é mundial, né? O Trump, nas campanhas, aparecia com criança no colo, né? Oh, yeah, né? Com criança no colo e tal, todo sorridente, né? Como assim, né? Sou o cara. E isso não é de agora, isso é desde que começou as campanhas políticas. Os políticos, eles... Os políticos não, essas pessoas, né, a gente acaba falando político. Tá vendo como é que é, como é que implantam isso na mente da gente? É uma manipulação. Eles implantam essa ideia que isso é o político, para o povo tomar raiva da política, tomar giriza da política e não se envolver com a política enquanto eles ficam lá. E a função do povo é o quê? É apenas ir lá e votar. Dando continuidade, usam gestos, palavras e atitudes que são conciliadas e impregnadas com uma certa áurea, aquilo que eu falei, uma certa áurea de ingenuidade, né? O objetivo é vencer as resistências das pessoas, né? Isso neutraliza o senso crítico das pessoas, né? Aquilo que eu falei, os políticos também empregam essas táticas, às vezes se mostrando como figuras paternas. Passa-se a imagem que é um pai. Getúlio, pai dos pobres, criou essa imagem como se fosse pai da pátria, né? Aquela pessoa. Você vai brigar com seu pai? Você não vai brigar com seu pai. Você vai brigar com sua mãe? Você não vai brigar com sua mãe. Como se eles fossem nos adotar, fossem tratar da gente. É uma imagem que eles criam. Eles usam disso, estratégia. Vamos lá. Lição número 6. Utilizar o aspecto emocional muito mais do que a reflexão. Isso aqui tá pegando.
fazer uso do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional. E, finalmente, no sentido crítico dos indivíduos. Por outro lado, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar ou injetar ideias, desejos, medos e temores, compulsões ou induzir comportamentos. Com emoções, o conteúdo geral da mensagem é capturado, não seus elementos específicos. Desta forma, a capacidade crítica também é neutralizada. Um exemplo. Essa polarização política que estamos vivendo desde 2016. Começou, na verdade, em 2013, com aquelas manifestações lá, que o povo insistia que, despertei-me, é como se todo mundo estivesse dormindo, e de uma hora para outra, deu a Matrix na mente de todo mundo escolheu a pílula azul, e vamos embora para a rua manifestar. Na época eu lembro que eu falava com muita gente, falava, gente, tem alguém por trás disso. Não, isso aqui não tem bandeira, cada um tem a sua, contra a corrupção, contra não sei o quê, não sei o quê. Não sei... Eu falei, gente, isso vai canalizar uma hora. Não, não. Foi canalizando, foi canalizando, foi canalizando, foi canalizando. Quando chegou em 2016, canalizou. Aquelas pessoas que iam com as placas lá, fora corrupção, fora Congresso ladrão, por mais empregos, por mais saúde, por mais educação, dignidade, não sei o quê. Chegou no ponto de falar fora PT, fora Dilma. Era isso que eles queriam. Só que se eles começassem isso lá atrás, não ia dar certo. O objetivo era era derrubar o governo que estava lá. Aquele governo já não agradava mais. Aquele governo, ele já começava a incomodar. Então, a polarização em que vivemos desde 2016, com forte aumento a partir de 2018. O ódio como forma de impor uma ideologia, seja de esquerda ou de direita. O ódio tem ganhado espaço, desunindo as famílias, acabando com o relacionamento de amizades e despertando os instintos mais selvagens do ser humano. A ponto que se o cabra estiver andando na rua com a camisa vermelha, ele é comunista! Se aquele outro, por algum motivo, tira a camisa da seleção do armário, com cheiro de naftalina, porque o Brasil, há tempos que que não ganha nada no futebol, nas Copas, aquele dali é bolsomínio! Começou como coxinha, né? Coxinha! O coxinha se tornou bolsomínio! E ali já se trava um embate, uma batalha, e não tem diálogo. Não tem diálogo. Né? São chuvarhadas de ameaças, de xingos, né, de ismos para tudo quanto é lado. É isso. Despertando o emocional mais do que a reflexão. Vou acompanhar aqui as pessoas estão manifestando aqui. James Christian está acompanhando a gente, a Andréia Santos está acompanhando a gente, ela fala que o tema é interessante, é louco isso, intencionalidades embasadas, aí ela coloca cachorros, deve ser quando eu falo desses daí nos aproveitadores, né? Aí o Sognaldo Samarino coloca aqui, pegando anão, achando ser criança, né? A Andréia coloca, hoje conseguimos ver nas ditas pré-campanhas, né? Aí ela fala a questão dos assistencialismos, né, das doações, né? Infelizmente a população também é muito carente, né? O João Cesário coloca aqui, fritar o cérebro, risos. Todo mundo tá roncando agora. Overdose de cloroquina da população. João Cesário que está colocando.
André coloca, Venados, por favor, nos oportunize estas sequências de manipulações, que riqueza, que leitura, conhecimento. O João Cesário coloca, dividi-los para dominá-los. Exatamente, exatamente. Um reino dividido, ele não se mantém. Se você quer implodir um reino, divida ele. Esse povo lê muito Maquiavel. Se não leem, conseguem captar todo o conhecimento que está ali, que Niccolo Maquiavel desenvolveu lá em 1500 e burretada. O Príncipe. Dando andamento, o sétimo, manter o público na ignorância e na mediocridade. Isso daí, fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para seu controle e escravidão. Só um momento aqui, eu vou colocar os comentários aqui em evidência. O pessoal foi participando. Só um momento. Só um momento. Sim, acho que eu cheguei para todo mundo aqui. Antes de eu passar para o 7, vou só ver se tem mais mensagens aqui. Só um momento, pessoal. Tem mensagens aqui num grupo aí, que a gente espalha em vários grupos, né? Em várias salas. Ronildo Venades, meu primo, ele está falando, parabéns, primo, tenho orgulho de você, você é um grande pensador. Ô, primo, obrigado, eu não sou nada, vocês que são maravilhosos. O Gil Ambientalista coloca, infelizmente, meu amigo, as pessoas só participam quando é do seu interesse pessoal. Parabéns mais uma vez. O Ronildo Venades complementa, estou concordando com tudo, sou um velho que passei por muitas mudanças, gosto de política e não gosto de politicagem. Eu sei, primo, você é um cara muito empenhado aí na região do Vale do Aço, né? Ronildo Venades, grande, mexe com essa questão de cultura popular, tropa, né, os tropeiros, aquela questão toda, é fantástico, eu vou chamar ele uma hora na live. Fantástico, fantástico, um conhecimento cultural enriquecedor. É coisa que falta se passar, porque não acaba se perdendo. E não tem nada de velho, não, por exemplo, você está novo ainda, não tem nada de velho. Não existe velho para quem pensa como jovem, não. Dando seguimento aqui, só um momento. Sétimo, é a questão de manter o público na ignorância, né? A qualidade da educação dada às classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que paira entre as classes inferiores e as classes superiores seja e permaneça impossível de ser revertida por essas classes mais baixas. Manter a ignorância também é não colocar ênfase na educação, promover uma dupla lacuna entre a qualidade da educação privada e da educação pública, adormecer a curiosidade pelo conhecimento e dar pouco valor aos produtos da inteligência. Exemplo, a crescente não crença na ciência, a automedicação para pandemias mundiais, com remédios descartados para aquela enfermidade pela ciência, a enorme divulgação pelas redes sociais de receitas milagrosas, curandeirismo ligado a seitas ditas cristãs por parte da sociedade, movimentos anti-vacinas. Graças a Deus aqui no Brasil não tem muito isso, mas nos Estados Unidos, na América do Norte, tem muito isso, essa questão de movimento anti-vacina, né? As pessoas fazem um embolado de coisa, se baseiam em umas coisas nada a ver e criam aí esses movimentos aí anti-vacina. Só um momento aqui, que eu vou abrir um comentário aqui. Realmente, o Gil Ambientalista até coloca lá no grupo, lá, agora, por exemplo, estão detonando os Correios para fazer
sua privatização. Exatamente. Exatamente. Eles destroem uma empresa, eles destroem uma empresa para vendê-la por um preço insignificante. Um preço que vai valer a pouco prazo. Né? Oitavo, estimular o público a ser complacente com a mediocridade. Promover ao público a crer que é moda o ato de ser estúpido, vulgar, inculto. Introduzir a ideia de que quem argumenta demais e pensa demais é chato, é mal-humorado, que lhe falta humor de sorrir das mazelas da vida, né? Pessoa que pensa muito, que bate muito de frente com o sistema, é tido como, esse cara é muito chato, esse cara reclama de tudo, nossa, esse cara nada para ele tá bom. Olha para você ver, o cara só fica colocando a culpa no prefeito, no governo, no presidente, no deputado, esse cara é chato, esse cara não vive. Tem muito disso, né? Tem muito disso. A pessoa fala isso achando que ela que está pensando, mas ela não está pensando nisso, isso foi imposto a ela. Isso foi trabalhado pelo sistema. O sistema, gente, o sistema não dorme. Para quem é religioso aí, vai saber. As pessoas que são religiosas não têm mania de falar assim que o inimigo, ele trabalha 24 horas por dia, ele não tira folga. O sistema também. O sistema, ele não para. A função do sistema é essa. A função do sistema é trabalhar 24 horas por dia, criando ideias, tirando pessoas que pensam ao contrário dele, colocando elas à margem da sociedade, fazendo com que elas se desanimem. E eu digo sistema, eu englobo tudo. Eu não estou aqui falando de direita, esquerda, centro, não, tudo. Todo o sistema. Todo sistema, ismos. Todo sistema cujo objetivo é uma hierarquia pequena que se mantém pela base, ela não pensa no povo. Um sistema que pensa no povo tem que ser feito pelo povo, tem que ser escrito pelo povo, tem que ser orientado pelo povo. Não estou aqui querendo defender esses demagogos aí, que, nós somos do povo. Será que são mesmo? Será que estão com o povo mesmo? Será que perguntam? Você aí, alguém já bateu na sua porta antes de época de campanha? Eu não estou falando em época de campanha, não, porque em pré-campanha e campanha, isso aí é o que mais tem. Eu falo assim, em ano que não tem eleição. A pessoa bate na sua porta e fala assim, ô, fulano, você não é líder comunitário, você não tem... Estou falando isso para as pessoas comuns, para a gente que é comum. A gente não é líder comunitário, a gente não tem influência em comunidade, influência em igreja, nada. A gente é leigo. Como diz, a gente só vota. As pessoas te procuram e falam assim, aqui, ó, vamos propor um programa de governo? Vamos sentar aqui, pô, chama a comunidade, vamos propor um programa aqui. Já fizeram isso com você? Fora de ano eleitoral. Porque comigo, não. Então, não é uma política voltada para o povo. Tem os ismos. Tem os ismos. Né? Eu vi no YouTube um documentário do Eduardo Marinho. Ele fala uma coisa fantástica. Ele fala nessa questão, que os ismos que tem por aí são programas formados para atender só uma pequena base, a ponta. E ilude-se o povo que ele vá participar. E se a ideia dele não for aceita, toda ideia contrária a dele é errada. A ideia pode surgir do povo, é errada, porque vai contra a ideia dele. E, infelizmente, sendo duro ou sendo mais moderado, o sistema é assim. Dando continuidade. Assim, pessoas que vivem superficialmente, sem se aprofundar em nada e sempre têm piadinha para se safar do aprofundamento necessário a questões maiores.
A ideia é tornar qualquer aprofundamento como sendo desnecessário, pois qualquer aprofundamento sério e lúcido sobre um assunto pode derrubar sistemas criados para enganar a multidão. A maioria das modas e tendências não são criadas espontaneamente. Quase sempre são induzidas e promovidas a partir de um centro de poder que exerce sua influência para criar ondas maciças de gostos, interesses ou opiniões. Os meios de comunicação geralmente promovem certas modas e tendências, a maioria delas em torno de estilos de vidas tolos, supérfluos, ou até mesmo ridículos. Convencem as pessoas de que se comportar assim é o que está na moda. Antes de eu passar para o 9, vou dar uma olhada aqui. Daniel Sérgio está dando boa noite para a gente aqui. Boa noite, Daniel. A Andréia colocou aqui, façamos nos ouvir, chega de sermos bonecos manipulados, chega, né? Pois é. Só colocar em evidência aqui, o pessoal que está participando. O João coloca até que assim, não importa se sou chato, cri-cri, o importante é sair da caverna de Platão, libertar-se das amarras imaginárias, saindo da escuridão e conhecer a realidade nua e crua, conhecer as manipulações que alienam a todos, ajudar os que ainda estão nos grilhões históricos da simbologia do discurso vigente. Exatamente, o João. Caverna de Platão, ela desenha tudo isso, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, o mito de Platão, ele desenha isso, né? As pessoas têm que sair, elas só veem as sombras, só as sombras, ficam amarradas, vendo sombras, sombras, e acha que as sombras são a realidade. Quando um sai dali, vai ver o mundo e volta e fala, tem mundo lá fora, as pessoas não acreditam nele, porque elas estão amarradas nos grilhões da ignorância. Elas estão amarradas nisso aqui, nessas estratégias de manipulação de massa. O Raul falava uma coisa muito interessante, que ele era a mosca. E mesmo que você matasse aquela mosca, ia aparecer outra. Aquela mosca que zumbi. O bicho nojento, chato é mosca, mosquito, né? Você está sossegado e ela... Aquilo ali incomoda. A mosca, ele quer dizer isso, ele veio para incomodar o sistema. Incomodar esse sistema. Então, vamos lá. Reforçar a alta culpabilidade. Fazer com que o indivíduo acredite que somente ele é culpado pelo seu próprio mal, por causa da insuficiência da sua inteligência, suas capacidades ou de seus esforços. Assim, no lugar de se rebelar contra o sistema econômico, o indivíduo se autodesvaloriza e se culpa, o que gera um estado depressivo, cujo um dos efeitos é a inibição da sua ação. E sem ação, não há questionamento. Entendem como o sistema é cruel? O cara pensa em reclamar, mas ele não reclama, porque a ele reclamar, o sistema, muito inteligente, consegue se desviar da reclamação e coloca o reclamante como centro do problema, né? Por exemplo, o João Dória, quando era prefeito de São Paulo, colocou barra de ferro fincada debaixo dos viadutos para diminuir o número de moradores de rua dormindo debaixo dos viadutos. Jogava água neles, para que eles pudessem levantar cedo, não ficarem até tarde ali. Tá vendo? Eles jogam. A pessoa vai com um problema, em vez de resolverem o problema, eles falam, não, o problema é seu. Vítimas de tragédias naturais, ao procurarem o poder público, exigindo uma melhoria de vida, escutam que o culpado dessas situações são eles, porque eles construíram casas em locais que eram impróprios de construção, como se eles tivessem opção.
como se eles tivessem muito dinheiro. Eles pensassem, não, eu vou comprar aquela casa, eu vou comprar aquele terreno ali, aquela área de risco ali, eu vou fazer uma casa ali, porque eu quero. Se constroem lá é porque não tinham outras opções. Mas o sistema, falo isso a nível mundial, gente, isso é no mundo todo, isso aqui não é só. A gente às vezes acha que os problemas são só nossos. Não, isso é o mundo. Isso é o sistema. O sistema é mundial. Eles jogam a culpa para os que estão reclamando. Quando você leva um problema e vem com o mesmo problema, você desanima. E é isso que o sistema quer. O sistema quer que as pessoas se desanimem. O sistema quer que as pessoas falem, impossível. Aí o sistema fica feliz, fica louco. Ei, conseguimos! Esse é o sistema. Aí o sistema é só político? Não. O sistema está na política, o sistema está na religião, o sistema está nas empresas, o sistema está na mídia, nas propagandas, nos meios de produção, nas empresas, nos negócios. O sistema está em tudo. O sistema não dorme. O objetivo do sistema é apenas um: lucro. E servir a poucos. E o interessante de ver é que quando a União Soviética cai, você vê que cai o muro, quebra o muro de Berlim, aquela coisa toda. Você acha que aquelas pessoas que dominavam, que embora pregassem o comunismo, tinha hierarquias, tinha, né, o comunismo soviético foi uma fraude, tinha hierarquias. Você acha que aquele povo que comandava tudo quebrou? Saiu quebrado, faminto, igual aquele povo, o povo que era obrigado a viver sob os grilhões? Não. Sistema. Eles pregavam contra o sistema capitalista, mas não abriam mão de riqueza, de luxo. Dando seguimento, o 10º e último ponto da estratégia da manipulação das massas. Conhecer os indivíduos melhor do que eles mesmos se conhecem. Essa você não esperava. No transcurso dos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência têm gerado uma crescente brecha entre os conhecimentos do público e aqueles possuídos e utilizados pelas elites dominantes. Graças à biologia, à neurobiologia e à psicologia aplicada, o sistema tem desfrutado de um conhecimento avançado sobre a psique do ser humano, tanto em sua forma física como psicologicamente. O sistema tem conseguido conhecer melhor o indivíduo comum do que ele mesmo se conhece. Isso significa que, na maioria dos casos, o sistema exerce um controle maior e um grande poder sobre os indivíduos, maior do que os indivíduos sobre si mesmos. Durante as últimas décadas, a ciência conseguiu reunir uma quantidade impressionante de conhecimentos sobre a biologia, a psicologia dos seres, né? No entanto, toda essa informação não está disponível para a maioria das pessoas, para nós. Apenas uma quantidade mínima de informações chega ao público. Enquanto isso, as elites dispõem de todo esse conhecimento e o usam conforme a sua conveniência. Mais uma vez fica claro que a ignorância facilita a ação do poder sobre a sociedade. Todas essas estratégias de manipulação em massa têm como objetivo manter o mundo tal como convém para os mais poderosos, bloquear a capacidade crítica e a autonomia da maioria das pessoas. No entanto, depende também
de nos deixarmos ser passivamente manipulados ou oferecermos resistência até onde for possível. Aí você vai falar assim, Rodrigo, doido, você está falando umas coisas aí, mas você está viajando na maionese aí, cara, isso aí, coisa não vai acontecer, não. Aí eu te pego e te provo. Vamos falar sobre vazamentos de dados pelo Facebook em 2016. Lembram? Ajudando na campanha do Trump, né? Aquela empresa, a Cambridge Analytica, né? Tem até um documentário muito bom na Netflix, quem tiver aí depois aí acessa aí, se chama Privacidade Hackeada. Ela vai te mostrar como que foi o processo que elegeu Donald Trump. A Cambridge Analytica, né, cujo vice-presidente era Steve Bannon, aquele que foi preso quinta-feira, quando foi na sexta-feira, ontem, ele saiu da prisão, ele pagou 5 milhões de dólares de fiança, saiu. Ele foi preso, ele estava sendo acusado de fraude, porque quando o Trump estava na campanha, criou-se uma campanha que iriam construir um muro separando o México dos Estados Unidos, porque, segundo a campanha, né, do Trump, toda conservadora, não queria mais imigrantes lá. Vocês lembram disso? Não queriam mais imigrantes lá. Então, iriam fazer um muro, né? Como isso não avançou no Congresso norte-americano, o Steve Bannon falou assim, não, nós vamos fazer um muro. Nós vamos construir a nossa América. Aí começou a pegar dinheiro de pessoas milionárias, pessoas ricas, que comungavam desse ideal dele, e pegou muito dinheiro dessas pessoas, milhões, pegou muito dinheiro dessas pessoas, com o intuito de construir o muro. Só que o muro não foi construído. Aí vem todo o processo que culminou na prisão dele, né, por suposta fraude, não foi confirmado, suposta fraude, e ele pagou 5 milhões e está solto. Steve Bannon, cara riquíssimo, o cara era cineasta, cara inteligentíssimo. E ele era vice-presidente da Cambridge Analytica, no qual vazava dados. Aí você fala assim, mas como é que será que vaza esses dados? Tem muitas formas de vazar dados. Uma delas, olha para você ver, sabe quando a gente está lá no Facebook, lá que aparece aqueles quiz, não estou falando que são todos, mas aparece aqueles quiz, horóscopo, não sei o quê, veja como a sua foto será daqui 50 anos. Tempos atrás mesmo teve isso. Todo mundo estava fazendo isso, era uma febre. Aí todo mundo colocava lá, entrava lá, aceitava, que quando você clica lá, você aceita, de certa forma, para você participar, você aceita, as pessoas nem leem, e vai logo apertando o botãozinho azul ou vermelho, com a setinha, não, eu quero participar, eu quero participar. E você acaba permitindo que eles entrem e utilizem dos seus dados, né? Os dados seriam suas preferências, sua religião, coisas que você gosta, o seu posicionamento, como que você pensa. Aí o que acontece? Descobriram-se que vazava os dados das pessoas que eles tinham acesso e de todos os amigos daquela rede que aquela pessoa tinha. Por isso que vazou muitos dados. Vamos supor, a pessoa tem 3, 4, 5 mil amigos. Vazava os dados daquele que eles conseguiu pegar e dos amigos dele. De certa forma, eles conseguiam buscar os dados aí dessas pessoas na rede. Aí eles criaram, na época da campanha, várias faixas. Esse aqui, ele aceita tudo. Esse aqui gosta de discutir política. Tá, vamos criar para ele, então, umas páginas para mandar impulsionamento de massa no perfil dele. São muitas pessoas no perfil dele. Tá, mandou. Ah, não, esse aqui é mais light, esse aqui não tá nem com nada. Tá, esse aqui é mais natureba, esse aqui gosta das coisas mais assim, assado. Tá, esse aqui tem medo, tá? Entendeu? Então, eles foram, quando vaza o dado, é isso. Eles foram pegando, né, através de logaritmos e criando ali vários, vamos colocar assim, perfis de acordo, páginas de acordo com aquelas pessoas, não é um caso isolado, e mandava, aí que vem aqueles ataques em massa. A pessoa começa a ver lá, igual nos Estados Unidos, né, começava a aparecer coisas, páginas, falando da Hillary Clinton, colocando que a Hillary era isso, que a Hillary apoiava aquilo, que a Hillary aprovava massacre de crianças e tal, coisas absurdas. E o povo foi entrando naquilo, e o povo foi vendo aquilo, foi...
de certa forma, elegeram o Trump. Aí, após as eleições que descobriram isso, a Cambridge Analytica, ela faliu, na verdade, ela vira duas empresas, né? A Cambridge, que era uma empresa de mineração e uma empresa combinava mineração e análise de dados em comunicação, né, estratégica para o processo eleitoral. Aí a Cambridge fale, o Steve Bannon, que orquestrou tudo isso, ganha uma vaga lá dentro, né, da Casa Branca, mas por muitas brigas lá com o Trump, ele acaba sendo dispensado, né, ele acaba sendo dispensado. O pessoal fala que ele chegou a dizer em algumas brigas lá que ele começa a atacar o Trump, falando que o Trump não era nacionalista. Olha pra você ver, o cara fala isso com o presidente da República. Aí o Trump pega e arruma um jeito de se desligar dele, né? Aí ele sai e monta o The Movement, que é um grupo enorme, espalhado por todo mundo, inclusive na Europa, tem aqui no Brasil, favorecendo aqui a extrema-direita. E também aquela questão do Brexit, né, lá na Europa, né, a saída do reino do Brexit, tem influência da Cambridge, né, foi a eleição do Trump e o Brexit, né, teve influência, né, foi vazamento de dados, né, que ocasionou a isso. E o Steve Bannon vira-se aí um grande articulador, né, cria aí esse movimento, né, com muito contato com a família presidencial brasileira, né, inclusive o filho do presidente, que estava sendo indicado para ser embaixador nos Estados Unidos, foi por indicação do Steve Bannon. Steve Bannon via nele uma grande figura de propensão política, uma grande figura de representatividade da direita, né, da extrema-direita, aqui. Então, tem aí esses encontros deles lá com o guru Olavo, né, o, inclusive o Olavo tem muita ligação com o Steve Bannon, né, conversam muito e tal, mas é isso, né, o Steve Bannon, aquele que foi preso, passou na televisão aí, vocês devem ter acompanhado, e agora está solto já, pagou a fiança, está solto, mas vai continuar aí o processo lá, né, não sei como é que isso vai acontecer. E lembrando, o Steve Bannon, uma frase dele que ele fala numa entrevista, para você ver o nível do cara, o Steve Bannon chegou a falar numa entrevista, que ele preferia reinar no inferno do que servir no paraíso. Olha a mente do cara, né? O tudo pelo poder, de certa forma é o tudo pelo poder. É, é, o João César coloca aqui, Rodrigo Bernardes, você e o China são pouco intelectuais que conheço Ibirité e que têm a coragem de subir no púlpito da Arena da Cidadania. Parabéns, sou sócio de carteirinha do Quarentena. Só um momento aqui. Sou sócio do Quarentena. Obrigado, João. Que isso, intelectual nada, não sou intelectual. Quem me dera, eu sou só um curioso. Nada de intelectual. Se caçar intelectual que você não vai achar. Não... Você é um que saiu e voltou para nos ajudar a libertar nosso povo, povo zumbi, a plebe. Aí a Débora Magalhães coloca, a religião é um sistema, para mim é a pior. Aí o Leonardo de Souza coloca pão e circo. Aí o Gabriel André está acompanhando a gente, o Leonardo coloca lucros e poder, dá boa noite, né? Muita gente acompanhando a gente aqui hoje, live hoje, muita gente acompanhando. Mas é isso, pessoal. O que eu tinha de passar da questão da manipulação de massas, vou só colocar os comentários aqui em evidência de todo mundo que participou. Agradecendo a participação do pessoal, a interação de todo mundo é importante, a religião é um sistema, realmente, a religião, ela tá num sistema também. A gente não pode generalizar, né? Mas, infelizmente, tem muita manipulação tem muita manipulação, né, das pessoas. Seria isso. Mais alguma participação? Seria isso, pessoal.
Até estendi o tempo mais hoje, já tem 1 hora e 8 minutos que eu estou falando. Você já deve estar cansado de escutar. Mas é isso aí, a live de hoje seria para tratar sobre essa questão mesmo das manipulações de massa, as maneiras que a gente é manipulado, né? Tá falando aí do questão das estratégias aí de manipulação, né? É isso aí. Obrigado vocês que estiveram aí acompanhando a gente até agora. Gostaria de agradecer a vocês, né? Sabadão, pessoal acompanhando a gente aí. Muito obrigado. Bom final de semana e um aviso importante, gente. A região do Lindé está sendo um dos bairros que está tendo mais casos de morte pelo Covid. Então, eu que estou aqui no Lindéia, vocês que são do Lindéia, pessoal, não vamos dar oportunidade para esse grande problema. O vírus é letal, né? A gente já está aí há 5 meses nessa pandemia. Não vamos agora abrir mão disso, né? A gente não venceu ele ainda. A gente está no platô, está no meio. A gente está no meio do morro. É como se a gente estivesse subindo um morro. Agora, a gente está lá em cima, no pico do morro. Está subindo a serra. A gente está lá em cima. A gente tem que descer. Não vamos desanimar agora, não. Não vamos cair, não. A gente tem que descer essa serra. E para isso, a gente tem que continuar fazendo aquilo que a gente já estava fazendo, usando máscara, mantendo o distanciamento social, sabe? Não vamos ficar é, fazendo aglomeração, sabe? Eu sei que a gente está no período eleitoral, né? Vai entrar ainda, está no pré-eleitoral, mas eu faço um apelo até para os próprios pré-candidatos que estão acompanhando a gente. Não forcem reunião presencial, não façam visita nas casas, sabe? Por mais que você não tenha o coronavírus, que você tenha ciência, que não vamos fazer isso não vamos não, porque é um perigo a gente estar levando esse tipo de coisa, esse tipo de doença, ou buscando para nossos familiares, né? Temos a oportunidade das redes sociais, vamos utilizar delas. Essa campanha, ela vai ser uma campanha diferente, né? Vai ser uma campanha diferente. Infelizmente, o sistema já criou leis que os mais favorecidos vão ter mais destaque, porque eles vão ter mais tempo, eles vão ter mais pessoas trabalhando para eles, vão ter mais impulso nas redes, né? Mas é por aqui que a gente vai ter que trabalhar, né? Então, usem das redes sociais, evite as reuniões presenciais, use as plataformas, Zoom, Google Meet, StreamYard, tem várias. Utilize essas plataformas para estar comunicando com o seu eleitorado, evite as reuniões presenciais, não está em tempo disso. A gente não venceu ainda o coronavírus. O coronavírus está ainda matando. Minas não está saindo do vermelho. A gente acompanha pelos telejornais, né? Essa semana teve 2 dias que ele saiu, agora já voltou de novo, né? O número de mortes, de infecções está grande. Então vamos evitar, né? Vamos evitar. Vamos fazer a nossa parte. A gente quer o melhor para as nossas famílias, a gente tem que fazer a nossa parte. Ver aqui as pessoas aqui. O Gleuber coloca aqui, verdade, usar máscara e evitar aglomerações e higiene total, realmente. Aí o João César coloca que serão 4 anos de guerra. Ô, João, Deus abençoa que não, viu? E um de recuperação. Deus abençoa que a gente passe por isso mais rápido. A Andréia coloca cuidar sempre. O João coloca 2 de transição para o alívio social. A Andréia coloca sim, temos que nos cuidar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a participação de vocês. Tchau, tchau. Bom final de semana. Fiquem com Deus.